Começamos Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com Stephen Strange reencontrando o amor da sua vida, casando com uma outra pessoa. Ele está ali perdendo aquilo que ele mais queria. Como o seu próprio ex-colega de trabalho diz, ele conseguiu salvar o mundo, mas não conseguiu ficar com a garota no final. E após isso, aparece uma garota totalmente desconhecida que perdeu as únicas duas pessoas que ela amava, as suas mães, pessoas que cuidavam dela, e depois disso ela passou o resto da sua vida fugindo dentro do multiverso. Para então a gente descobrir que o que estava perseguindo essa garota era uma mulher que havia perdido os seus dois filhos, as únicas duas coisas que amava e que queria ter de volta porque era isso que a fazia feliz. Assim como as mães da América Chaves era o que trazia felicidade para ela, e assim como a Christine era o que trazia felicidade para o Stephen Strange. Então quando a gente pega todo o arco do filme de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, se trata de felicidade e o que você faz quando você não consegue ter ela por completo, quando você não consegue ter ela como você gostaria. E aí, meus bidos estranhos, e aí meus bidos felizes, hoje eu estou aqui para falar de algo que mexeu muito com o meu coração em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Porque o último vídeo que eu soltei sobre o filme, que foi o review completo, eu percebi que eu falei muito tecnicamente do filme e eu até comecei a me sentir meio mal pelo tanto que eu falei, tipo, de ruim do roteiro do filme, e eu acabei percebendo que por mais que o filme tenha problemas no roteiro, ele tem algo que eu valorizo muito, que é personagens carismáticos, emocionantes, dos quais eu acabo me importando e sentindo tudo que eles sentem. E por mim, a base de um filme não é só o roteiro ou a direção, mas sim os seus personagens, o quanto eu consigo me conectar com eles. E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi um filme que eu consegui me conectar bastante com o assunto que ele queria tratar, principalmente sendo um assunto este que não estava sendo demonstrado nos trailers. Eu não tinha ideia de que assunto seria este falado e abordado durante o filme, para então acabar o filme comigo emocionado, comigo sentindo tudo aquilo. E eu quero muito discutir sobre a principal pergunta do filme, que é: você é feliz? Se tem algo que eu realmente não esperava no filme, é a tamanha conexão entre os personagens, né? Tanto do lado heróico quanto do lado vilanesco. Porque se você pega do lado heróico, a gente tem o Stephen Strange, que perdeu o amor da vida dele, que é a Christine, porque ele tem que seguir uma vida heróica, né? Ele tem que ser esse homem com uma tamanha responsabilidade. E a gente tem a América Chaves, que nasceu descobrindo os poderes e perdendo a mãe ao mesmo tempo, né? As mães. E nessa, ela acaba não sabendo como seguir em frente, ela acaba se sentindo culpada pelo que ela fez, né? Assim como o Peter Parker se sente culpado pela morte do tio Ben. E então a gente tem a própria Wanda Maximoff, uma mulher que teve que sacrificar o seu homem, o seu marido, o seu androide, por conta do mundo, porque ela tinha que salvar o mundo. Não era uma coisa tipo assim, eu preciso ter a minha vida heróica e deixar a pessoa que eu amo de lado. Era uma coisa tipo assim, eu precisei matar quem eu amo pra salvar o mundo. E isso é algo que você não vê com nenhum herói. Nem mesmo o Peter Parker, que perde a Gwen Stacy ali com ela morrendo, ele perde porque ela estava no meio do combate. Ele não foi obrigado a sacrificar alguém pra, sabe, salvar o mundo ou algo do tipo. E isso é algo que a gente não vê muito. Até mesmo nos quadrinhos não foi dessa forma que aconteceu pra Wanda acabar pirando um pouquinho com a cabeça, né? Só que aqui a abordagem dos cinemas foi algo diferente e que muito melhor, é muito mais entendível, né? E ela não só perde o marido dela, como ela cria uma realidade para ela, onde ela não sabia que ela estava machucando outras pessoas, trazendo seu marido de volta, e nessa ela cria dois filhos, duas pessoas que literalmente foram criadas por ela, sabe? Como se tivesse, como veio dela, do esforço dela para trazer aquilo à vida. Não foi algo como o Android, o Visão, que teve que ganhar vida e aí ele percebeu o que estava acontecendo e ele vai e, sabe, basicamente tenta acabar com aquilo sabendo que ele vai morrer. As crianças não têm noção disso. E a Wanda vê que aquilo traz felicidade pra ela. Se ela não tiver o Visão, ela pelo menos tem os seus filhos. Então, enquanto o Stephen Strange perdeu o amor da vida dele e a América Chaves perdeu as mães dela, né, no quesito paternal, no quesito maternal, você tem a Wanda perdendo o amor da vida dela e os seus dois filhos, né, o seu lado fraternal, acho que seria essa palavra, ela como mãe ali,
perde o que ela tinha. Então vamos dizer que a Wanda até poderia virar a mulher do Stephen Strange e adotar a América Chaves no mundo perfeito, né? Mas não é bem isso que acontece. Ela quer trazer isso de volta pra ela. Mas por que ela quer trazer isso de volta pra ela? Porque ela tá acabada. Porque ela não tá mais feliz. Ela não tem, sabe, outro lugar pra ir, ela não se sente acolhida pelo mundo, até porque o mundo tá vendo ela como um monstro agora. Os Vingadores se separaram, eles não são mais aquela família. O Capitão América não tá mais ali pra dar apoio pra ela quando ela acaba cometendo um erro, como foi o caso de Guerra Civil. E após prender uma cidade inteira, ela é vista como uma abominação, né? Como alguém a se repudiar, como alguém a se manter distância. E aí ela se recusa do universo. Ela entra naquela depressão que ela já estava entrando antes, mas ela criou um universo dentro da cabeça dela que era um escape, que saía disso. E quando esse escape acaba, ela acaba tendo que rever os seus conceitos, né? E aí ela se perde para um outro caminho, que é, mano, se eu posso ter o que eu quero de uma outra maneira, viajando entre o multiverso, então eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso pra ser feliz. E aí eu acho muito interessante como o filme viaja entre o multiverso e o Doutor Estranho acaba encontrando duas versões dele, das quais segue um caminho parecido com a qual ele poderia seguir. Porque um caminho é o Doutor Estranho, que acabou se envolvendo com o lado negro do Darkhold, né, do livro Darkhold, do qual ele ficou amaldiçoado, ele ficou descontrolado e ele deveria ser morto por conta disso, que é o que aconteceu com a Wanda de uma certa forma, né? E o próprio Reed Richards comenta. O Reed Richards olha pro Stephen ali, pro Stephen da terra dele, que se corrompeu com o Darkhold, e fala assim, mano, a gente precisa te matar, porque senão o que você for fazer a partir de agora pode causar uma colisão de dois universos. E aí é muito interessante, porque o Reed Richards cita isso e fica por isso. A gente só fica vendo basicamente que há uma versão do Stephen Strange que se corrompeu, assim como a Wanda. E aí quando o Stephen vai para um outro universo, ele encontra um Stephen Strange que se corrompeu ao ponto de fazer dois universos colidirem. Tanto que ele chega lá e o universo tá em colisão, tá acabando. É quase o evento do Guerras Secretas dos quadrinhos, né? E aí ele encontra um homem que tá maligno, né? Ele literalmente fala que o que quebrou ele foi ir para o casamento da Christine e ela perguntar se ele era feliz e ele perceber que ele não era feliz. Então você tem essas duas versões do personagem que, por mais que elas estejam divididas, se elas se unem, elas viram exatamente o propósito e o que é a Wanda Maximoff, o que ela está fazendo. E aí é muito interessante porque você trabalha muito do que uma pessoa pode sentir e o quanto ela pode transbordar isso visualmente, né, para alguém. Porque o Stephen Strange, ele realmente tem algo ali dentro dele. As pessoas perguntam se ele está feliz, e por mais que ele esteja falando que ele está feliz, você vê que não é isso que ele sente. A Christine da terra dele até aceita, mas a Christine do outro universo sabe que não é verdade, ela fala que não é verdade. E aí, perto do final do filme, ele vai e explica pra ela que é comum pra ele, é comum não falar dos sentimentos dele, guardar isso pra ele e tentar viver com isso, porque no fim de tudo, ele vai sempre amar ela em todos os universos, o que é simplesmente lindo, é uma das frases mais românticas, né, que as pessoas têm elogiado aí em relação ao filme. E o que eu gosto bastante é porque isso vai muito de encontro com o que a Wanda tá sentindo. E por mais que a gente tenha todo esse trabalho de terror e de corrupção e de vilanesco, né, com a personagem da Wanda, o filme aborda muito sobre isso, sobre o tema felicidade, sobre como você lida com isso, né? Porque o Stephen, no final, ele vai ter que continuar sendo o herói, ele não vai se corromper com o Darkhold, pelo menos a gente espera que não, e ele vai continuar amando a Christine, mas ele tem que seguir em frente, sabe? Ele vai ter que continuar com esse sentimento aqui dentro e continuar, sabe? Como ser feliz se tudo que ele queria ter, ele não pode ter? Enquanto você tem a Wanda, que tem que enfrentar a depressão, sabe? Não é só o sentimento de perder. Ela entrou em depressão por conta de tudo que tá acontecendo e ela tá tentando lidar com isso de alguma maneira, mesmo que seja da pior forma possível. E aí você pode até argumentar, né? Pô, mas a gente tem o Thor. O Thor também, né, basicamente passou pela depressão. Ele perdeu o mundo dele, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu o irmão, ele tá sozinho. E aí você vê o personagem lidando de uma certa forma, né? Você vê o personagem tentando lidar de uma certa forma com o que a Wanda lidou. Eu duvido muito que o Thor não poderia cair no mesmo problema da Wanda, porque o que a Wanda faz é criar uma mentira pra ela. Ela cria uma realidade pra ela.
E o Thor, ele entra numa mentira, ele entra no fingimento de estar feliz, no fingimento de tentar focar em outras coisas, porque tá lá ele jogando videogame, falando que tá feliz, mas é só alguém falar a palavra Thanos que aquilo dá um parafuso na cabeça dele, que ele deixa de levar as coisas na brincadeira. Aquilo, sabe, desmoraliza o personagem. E se você pega o trailer do Thor Amor e Trovão, que está a caminho aí nos cinemas, o Thor, você vê que ele tá tentando buscar um novo propósito de vida, né? Ele tá tentando dar uma desenha assim, tentar focar no mundo e ver o que ele pode fazer a partir de agora. E tudo pra ele, de uma certa forma, encontrar a felicidade, já que ele já perdeu tanta coisa e ele também perdeu o sentido de propósito, algo que a Wanda também perdeu. Então eu acredito que por mais que a gente tenha visões diferentes em relação a sofrer a depressão, a gente não pode julgar um e outro pelos caminhos diferentes que eles se seguem. Lógico que o caminho do Thor é o melhor a se seguir, o caminho do Doutor Estranho é o melhor a se seguir. É mais fácil você seguir para esse caminho do que seguir pelo caminho que a Wanda seguiu, né? Assim como a gente fala que todo mundo tem uma escolha. Se você tem dois garotos ali pobres, um pode seguir o caminho de bandido e um pode seguir o caminho de inteligente. E a gente vê isso acontecendo até hoje. Tem gente que segue para um lado, tem gente que segue para o outro. Sempre terão duas escolhas, não importa a situação, sabe? Sempre dá para dar um jeito, mesmo que possa parecer muito difícil. E eu gosto muito da lição que o filme passa, porque, sinceramente, o Doutor Estranho tá feliz? A gente não sabe, entende? A gente não tá sabendo o que tá passando na cabeça dele, mas a gente vê ele pelo menos tentando. E eu acho que essa é a maior lição que o filme poderia passar, do tentar, de você se esforçar para pelo menos encontrar alguma coisa que possa te fazer feliz, porque isso que faz a felicidade do Doutor Estranho é ensinar as pessoas a se tornarem magas, é salvar as pessoas, como ele ensina, como ele faz, né, com a própria América Chaves. E a Wanda Maximoff, por mais que ela tenha morrido no final do filme, ela provavelmente está tentando encontrar um novo propósito agora. Ela novamente deve estar sozinha e novamente vai tentar lidar com as consequências do que ela fez. E eu gosto muito de como o filme traz essa ideia da felicidade, sabe? O que é felicidade? Como você trabalha com a felicidade? Muita gente me vê pelo YouTube ou me vê na escola, na faculdade, e acha que eu sou o cara mais feliz do mundo. E aí tem um amigo meu que uma vez ele decidiu morar comigo durante umas semanas, e ele percebeu que eu não sou, sabe, espontâneo e radiante, tô toda hora falando empolgado sobre as coisas. Que eu tenho meus momentos de paz, que eu tenho meus momentos tristes, que eu tenho meus momentos depressivos, porque eu acho que todo mundo tem esses momentos, entende? E pra mim é muito difícil, até mesmo aqui em casa, soltando aqui um pouco pra vocês, né? Porque assim, eu vivo coberto de depressão dentro de casa. Eu não vou citar aqui quem ou o que, mas vamos dizer que eu tô toda hora vendo gente lutando contra a depressão e eu não sei como é esse sentimento. E às vezes eu me sinto o excluído, sabe? Fico pensando assim, pô, por que eu não sou também? Por que eu não sou um cara que sofre com isso também? Porque às vezes eu sinto que eu tô desconexo, sabe? Tá todo mundo triste e eu tô o cara que tá aqui empolgado, tá animado, que acorda feliz com alguma coisa, ou que fica, sabe, sempre se empolgando com até mesmo coisas pequenas, do tipo assim, nossa, hoje vai ter um eclipse lunar. E aí você tem as outras pessoas simplesmente não reagindo com isso e estão simplesmente vivendo a vida como se fosse qualquer coisa. E aí eu fico triste, eu fico magoado porque eu queria que a pessoa tivesse como eu tô. E aí eu fico pensando, quem tá errado? Mas aí a grande questão é, será que tem alguém aqui que tá errado? Sabe, não foram acontecimentos da vida que fizeram pessoas seguirem para outros lados? Que aí uma lidou de tal forma? Porque assim, eu também tenho meus problemas, eu também tenho coisas pelas quais passei, pelas quais eu não falo com ninguém, pelas quais eu finjo que não aconteceu, sabe, que eu tento esquecer. Mas eu lido de uma forma diferente. Assim, umas pessoas podem lidar de uma outra maneira. Então, por mais que eu veja muita gente julgando a Wanda pelo caminho que ela segue, eu não acredito que isso seja totalmente errado em certas áreas, né? Porque matar pessoas é realmente algo ruim. Mas o quanto aquele sentimento aflora dentro da pessoa, eu não tenho ideia de como deve ser aquilo, de como é passar por ele. Até porque cada um lida de uma forma diferente com acontecimentos na sua vida. E eu gosto muito que o filme aborda esse lado de pra que caminho você vai seguir, o que você vai fazer, sabe, no quesito de o que pode te trazer felicidade. Porque eu tenho pensado muito nisso, no quesito até de propósito. O que eu faço? O que eu faço para ser feliz? O que eu faço para continuar vivendo? O que me mantém em pé? E eu acho que essa é uma questão que deveria ser todos os dias. E se você não encontra uma resposta, busque encontrar uma resposta, entende? Se até agora você vê tudo e nada te faz feliz, mano, eu tenho certeza que tem alguma coisa que te faz feliz. Eu tenho certeza que se você voltar lá no passado, na sua mente, sabe, o que eu fazia que me deixava sorridente, que me alegrava, o que me dava motivo pra querer continuar vivendo.
E eu acredito que essa seja uma baita lição de vida. Você não necessariamente tem que estar 100% feliz, porque ninguém é 100% feliz, mas você tem que encontrar pelo menos um equilíbrio, sabe? Exatamente como o filme Divertidamente mostra, aquela animação que deixa bem claro de que a felicidade é realmente muito importante, mas a tristeza é muito mais importante ainda, porque é através da tristeza que você vai encontrar a felicidade, é através da tristeza que vão vir os momentos mais legais e marcantes que envolvem a felicidade. Então, eu gosto muito de como o próprio filme do Doutor Estranho aborda esse lado sentimental de o Doutor Estranho não ter um propósito, não encontrar o amor de vida dele, mas ele pode acabar encontrando um amor paternal com uma garota. Assim como a garota que perdeu as mães encontra um lado paternal com o próprio Doutor Estranho, né? De ver ele como uma figura paterna para cuidar dela, com alguém que ela possa confiar nele. E eu gosto até mesmo desse lance de segundas chances, porque cada um pode seguir um caminho, mas não quer dizer que cada um pode seguir um caminho, mas não necessariamente só tem esse caminho para você seguir. Principalmente, eu acho lindo, por mais que seja uma referência de outro filme, que seria com X-Men Dias de Futuro Esquecido, eu gosto como o Professor Xavier olha para o Stephen Strange, ele sabe o Stephen Strange que era do universo dele, o que aquele Stephen Strange fez, mas ele olha e fala assim, não é porque uma vez alguém cometeu um erro, que ela necessariamente não merece uma segunda chance, sabe? Para fazer outra coisa, para seguir um outro lado de vida. E aí tem toda essa camada emocional de propósito, de vida, de pra onde você segue, sabe? Que eu gosto muito que o filme aborda. O último filme que teve isso da Marvel, assim que eu senti pelo menos de algo a falar, é o próprio Eternos. O Eternos foi um filme que fala muito sobre humanidade, sobre você lutar pelo que você ama, sabe? E o que o Stephen Strange tá passando nesse filme é exatamente isso, é lutar pelo que ama, é lutar pela Christine do universo dele, é lutar pela América Chaves e, sabe, não ser corrompido por isso, porque ser corrompido é muito fácil você acabar caindo nas drogas, na bebedeira, sabe, em algo que simplesmente te dê energia e te jogue pra fora da realidade. Quando eu acho que a gente tem que estar sempre vivendo a realidade, a gente tá sempre que tá lutando. Eu mesmo admito que quadrinhos, filmes e séries são um escape da realidade pra mim. É algo que eu gosto muito de viver, sabe? Eu gosto de viver fora da realidade, mas eu também consigo encontrar muita diversão na realidade. E eu acho que você tem que encontrar o seu jeito de se divertir durante a realidade. Nem que seja o jeito mais louco de você fazer as coisas. Porque quando você pega ali no final de Doutor Estranho, você vê que ele tá sorrindo. Ele sai de casa assim, ele arrumou um relógio e ele tá feliz. O próprio relógio, eu gosto muito da ideia que ele significa dentro do filme, porque quando começa o filme, o relógio tá quebrado e o coração do Doutor Estranho tá quebrado. Ao mesmo tempo, o relógio representa a Christine, que foi o presente que deu pra ele e que ele nunca deixou de usar mesmo estando quebrado, porque fazia uma parte dele. Porém, quando chega no final do filme, ele não só conserta o relógio, como se ele estivesse consertando o coração dele, mas ele guarda o relógio, porque a fase da Christine é uma fase que já passou. É uma fase que vai sempre estar dentro dele, se manter com ele, mas é um caminho pelo qual ele tem que deixar pra trás, porque o futuro espera algo melhor pra ele. E pra quem sabe, manja dos quadrinhos, entende os quadrinhos, sabe que o futuro que aguarda ele é exatamente a Clea, é a mulher que aparece no pós-créditos, que nos quadrinhos é o grande amor da vida do Doutor Estranho. Então é como se ele estivesse deixando algo para trás que não necessariamente, sabe, ele precisa viver, sabe, na escuridão disso, porque como a gente pode ver do outro Doutor Estranho, aquele de outro universo que se corrompeu com o Darkhold, ele se corrompeu pelo amor com a Christine. Mas se talvez ele tivesse esperado um pouquinho, uns anos a mais, ele teria encontrado a Clea, se apaixonado por uma outra pessoa e acabaria descobrindo que não necessariamente você precisa ter só um amor da sua vida, você pode encontrar um amor em outra pessoa, não importa como esse amor seja, mas um amor que te faça seguir o caminho da sua vida, sabe? Assim como a gente tem outros filmes e animações que mostram, até mesmo no quesito de que não necessariamente é o amor de paixão, mas no quesito de eu não tenho mais propósito de viver, mas eu encontro uma pessoa pela qual eu preciso proteger. E aí eu encontro um novo propósito. Mas eu não tô falando aqui pra ninguém adotar alguma criança ou algo assim para conseguir seguir um caminho de vida, mas eu acredito que a gente tem que estar sempre lutando, que a gente tem que estar sempre vendo que nem tudo que machuca a gente, que quebra o nosso coração, que deixa a gente triste, é a única coisa da vida. Você tem outras coisas que podem te fazer felizes e que podem seguir a carreira.
agora pode ser que não, mas no futuro pode ser que sim. Agora você pode estar dentro de casa, pode não ter emprego, pode não saber o que fazer no momento, mas no futuro, talvez você aos poucos conseguindo um emprego, sabe, como garçom, até mesmo lixeiro, sabe, algo que me deixa muito impressionado e até feliz é quando eu tô no carro e aí tem o caminhão do lixeiro na minha frente. E eu tô vendo os caras se divertindo, sabe? Eles estão brincando, eles estão conversando, pegando um saco de lixo e eles estão fazendo daquilo uma diversão. Eu, se tivesse naquele emprego, eu não acho que eu conseguiria estar feliz fazendo aquilo, sentindo aquele cheiro. Mas você vê aquelas pessoas se divertindo, eles conseguindo encontrar uma felicidade, uma brincadeira dentro daquilo. E eu acho que o que a gente tem que fazer com a nossa vida é encontrar a felicidade e a brincadeira dentro da vida. Eu não tô falando que você tem que levar, que você não pode, que você tem que levar tudo como se não fosse sério. Lógico que tem coisas da vida, a vida é séria, a vida tem esse pesar, a vida tem um histórico de coisas ruins, não, sabe, não importa o caminho que você vá, tem um histórico ruim de qualquer sociedade, qualquer país. Mas isso não quer dizer que você tem que viver na seriedade, que você tem que viver na solidão, que você tem que viver na depressão e fechando tudo para si, fechando o mundo para si, porque todo mundo sofre de alguma maneira, todo mundo passa por coisas ruins, mas não é por isso que você tem que acabar seguindo um lado, sabe? Você pode ir para outro caminho, você pode encontrar felicidade. E eu acredito que principalmente felicidade em pequenas coisas. E minha mãe uma vez falou com a minha irmã sobre como eu fico feliz com as coisas pequenas. E eu acho que é isso, sabe? Por que não? Por que não olhar para o pôr do sol e ficar feliz com a natureza, com a beleza disso, sabe? Ou principalmente com alguma pessoa só ligando pra você pra falar boa noite, ou pra perguntar se você tá bem, ou pra perguntar como foi o seu dia, porque eu acho que tudo isso é muito importante. Às vezes, se alguém não tá fazendo com você, você poderia estar fazendo por alguém, e você pode estar ajudando sem saber. Eu mesmo já recebi mensagens em momentos, cara, extremos assim, era aquele momento que eu tava mal, e do nada veio uma mensagem de alguém aleatoriamente para falar algo que era o que eu precisava ouvir naquele momento, sabe? Muito coincidentemente, o que na minha visão seria de Deus, Deus foi lá e, né, deu uma ajudinha, falou através de alguém, e eu sinto que a gente tem que encontrar a felicidade de alguma maneira, porque ser feliz não necessariamente vai ser 100%, sabe, por toda a sua vida, mas é algo que você pode encontrar. E o Doutor Estranho mostra que isso é possível, e eu acredito que para a própria Wanda isso é possível. Eu acredito que a Wanda possa ter um arco excelente de personagem, de alguém que tinha tudo, perdeu tudo, foi pro caminho mais obscuro de tudo, mas conseguiu encontrar a felicidade, conseguiu sair dessa, não necessariamente encontrando os seus filhos, entende? Por mais que eu ache que a Marvel possa estar seguindo um caminho do qual os filhos vão aparecer, principalmente para se juntar com os jovens Vingadores, mas eu também consigo ver muito bem a Wanda conseguindo seguir em frente, seguir com o caminho dela, conseguindo encontrar uma paz que você só precisa buscar, como o Thor tá tentando buscar. Você pode ter perdido tudo, mas isso não quer dizer que o mundo tá perdido pra você, sabe? Que o mundo não vai te acolher com algumas decisões que você possa fazer e que possam te ajudar a melhorar sem que você tenha uma noção ou ideia disso. E aí você pode me perguntar, Davi, você é feliz? Cara, eu sou feliz, eu me considero alguém feliz, eu me considero alguém que às vezes está, sabe, na emoção, que se diverte com as pequenas coisas, e muito porque eu falo sozinho, eu admito muito isso. Eu me divirto comigo mesmo, entendeu? E eu sou a própria diversão de mim mesmo, entende? É meio complicado explicar isso para outras pessoas, mas essa faz a parte da minha felicidade. Mas isso não significa que eu seja triste, que eu não tenha meus momentos de solidão, que eu não tenha meus momentos de tristeza, que eu não pense em algumas coisas do passado e queira mudar, que eu quisesse voltar atrás, que eu queria fazer diferente, que eu queria pegar e viajar pelo multiverso para ver uma outra realidade minha. Mas aí vem uma questão que eu acho que cara, é a ponta certeira de Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que é o próprio Wong falando que ele está feliz com a versão do multiverso dele, que ele não mudaria nada de tudo que aconteceu. E eu tenho certeza que eu, você, todos nós temos alguma coisa que a gente falaria, tá, posso estar feliz comigo de agora, mas isso não quer dizer que eu não queira mudar algumas coisas do passado. Isso é verdade, eu acho que todo mundo quer mudar com alguma coisa do passado. Mas você tá feliz com a sua realidade do multiverso? Não. Beleza. Como fazer para você ficar feliz com a sua versão de agora, deste multiverso, dessa realidade do multiverso?
entende? Porque eu acho que é esse o caminho que você tem que seguir. É esse que o Doutor Estranho olha. O Doutor Estranho ele vai para duas terras, onde ele vê um caminho mais obscuro para ele. Ele não vê um caminho mais feliz para ele. Talvez exista, mas o que ele tá vendo agora é como eu vou fazer para a realidade que eu existo e que eu vivo, como eu vou fazer para ser feliz nessa realidade com o que eu tenho e com quem eu sou. Porque, querendo ou não, às vezes você pode ter raiva da sua família, você pode ter raiva do seu histórico, do que você viveu, de coisas que pelas quais você passou. Só que, dependendo do que aconteceria, você não seria quem você é. E aí, se você fala, tá, mas eu não gosto de quem eu sou, cara, procura encontrar algo para você gostar em si mesmo. Porque eu acho que todo mundo tem algo que possa fazer você amar você mesmo do jeito que você é, entende? Porque se você não se ama, como você quer amar outra pessoa, sabe? Você acha que a Wanda não se amava? Você acha que o Doutor Estranho não se amava? O Doutor Estranho, na real, se amava até demais, né? Só que aí ele acaba perdendo algo que o tornava tecnicamente perfeito, e isso levou para outros caminhos na vida, com as quais também o levou a perder a pessoa que ele amava, que depois, no próprio segundo filme, descobre que ela não amava ele. Ele sempre deu prioridade mais para ele mesmo do que para ela. Quando ali era tudo uma questão de sentimentos que ele estava guardando para si, como ele deixa claro para Cushene da outra terra. Então, eu sinceramente acho que a gente tem que pensar como Wong, a gente tem que ter uma meta de vida de ser como o Wong, entende? Não o Stephen Strange necessariamente, um pouco dos dois talvez, porque o Stephen tá aprendendo e o Wong já tá no auge, entendeu? Ele sabe o que ele passou, ele entende o que ele passou e ele não mudaria nada. Ele tá confortável com aquilo que ele tem. E eu acho que se a gente não viver confortável com o que a gente tem, a gente nunca vai conseguir viver direito. E aí, se você não vive direito, como você vive, sabe? Então, eu acredito que não importa erros e acertos que a gente faça nesta vida, a gente tem que ter noção de que elas precisavam acontecer da maneira que elas aconteceram para a gente se tornar quem a gente é hoje, seja na falta de evolução ou na própria evolução. E se está na falta de evolução, então vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos acordar com um outro tipo de pensamento, com o outro pé batendo no chão para ir para o caminho que você quer seguir, para o caminho que deve ser diferente, mesmo que isso seja contra tudo que as pessoas falam para você. Porque o importante não é o que as pessoas, sabe, vão dizer sobre você, é o que você acha sobre você. O importante não é alguém falar assim, nossa, seu tênis está estragado, ou nossa, olha o seu cabelo, nossa, olha a forma como você está vestido. É você olhar e falar assim, mano, eu tô confortável com isso, eu tô de boa com isso. Eu, sabe, tô de boa indo de chinelo e de, sabe, só de shortão pra igreja, eu tô de boa de ir de terno pra praia. Eu tô tranquilo com a forma que eu estou, com o meu jeito de ser, entende? Mesmo que a minha risada não vá agradar todo mundo, mesmo que o meu jeito espontâneo vá parecer falso para outras pessoas, este sou simplesmente eu sendo eu e sendo feliz comigo mesmo. E eu acho que é isso que todos deveriam ser neste mundo que tá sempre tentando jogar a gente para baixo. Gente, este era um vídeo que eu só queria desabafar sobre os sentimentos que o filme do Doutor Estranho fez eu sentir. Não tinha nenhum roteiro, então por isso algumas coisas aqui não soaram tão certeiras como eu soei. Não sei se vocês gostaram, se vocês acham até que eu posso ter mandado bem, mas eu simplesmente só queria falar sobre um tema que é tão importante, sobre uma discussão que é tão importante, que eu acho que todo mundo deveria refletir, sabe? A gente fica sempre olhando, nossa, só um filme de super-herói, nossa, só explosão, pô, Doutor Estranho foi a maior adrenalina, mas, cara, ele tinha tanta coisa ali pra falar, nos mínimos detalhes, e que eu achei tão importante, que eu senti a necessidade de destacar aqui. Infelizmente, o filme ainda não saiu no pirata pra eu conseguir baixar e usar as imagens aqui com altíssima qualidade, mas por isso que esse é um vídeo pra quem já assistiu o filme, porque tá fresco, entendeu? Eu não quero esperar meses pra falar de um assunto que tá tão fresco na minha cabeça mesmo, dos próprios sentimentos que eu tive com o filme, de que, pô, tá, pode ter um problema aqui e ali, nessas coincidências, mas a mensagem que ele passa, eu acho uma das mensagens mais importantes e lindas que filmes de super-heróis já tentaram falar e passar para as pessoas, em relação a todos mesmo, de filmes de super-heróis. Eu acho que tem uma lição muito legal e muito interessante aqui que eu não lembro de ter sido comentado em algum outro filme e que Doutor Estranho possa ter jogado essa discussão aqui, que eu estou, sabe, jogando o que passou para mim, o que eu senti, o que eu sinto e passando para vocês aqui, para ver o que vocês sentem, para ver se vocês também veem alguma coisa que vocês não viram e talvez para até
quem sabe mudar o caminho pelo qual você está seguindo neste momento, né? Você acha que está seguindo esse caminho e talvez eu falei alguma coisinha aqui que era o que você precisava ouvir. Não sei, eu gostaria muito de ter ajudado pelo menos alguém aqui nesse sentimento, porque a gente está sempre num conflito. E até mesmo eu, que posso estar sempre parecendo animado, tem dias que eu não tô animado, tem dias que, pô, principalmente quando se vocês pegam alguns vídeos com a minha irmã, um ou outro ali não tá no momento para fazer aquele vídeo que tá sendo gravado. Mas eu acredito que seja sobre continuar lutando, sobre continuar tentando fazer algo que te deixe com energia para viver o próximo dia e assim adiante. Porque se tem algo que não está te fazendo feliz ou está te deixando radiante como você deveria estar, então tá na hora de você deixar isso para trás. Tá na hora de você pegar esse problema, consertar ele e guardar dentro de uma caixinha para então engavetá-lo. Porque ele não tem que mais fazer parte da sua vida. O que tem que fazer parte da sua vida é o que possa te trazer felicidade. E assim você segue um novo caminho.